Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do canal do Tradutor. Meu nome é Rodrigo. Meire, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Para quem chegou de paraquedas aqui, nós somos tradutores freelancers, tá? Nós estamos fazendo aí uma série de lives esta semana sobre temas aí que as pessoas costumam trazer para a gente, né? Como funciona a área, estabilidade na área, quais tipos de trabalho, como entrar na área, falando sobre a área de tradução. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a parte financeira, né? Quanto ganha um tradutor, como que esse tradutor é pago. A gente vai trazer, compartilhar um pouco da nossa experiência, experiência de vida aqui, de trabalho com vocês. Meire, se você quiser iniciar aí contando para a gente um pouco do seu início, da sua trajetória na tradução, de repente, qual foi o seu primeiro trabalho? Porque muita gente, eu sei que tem a Sim, dúvida, como que eu vou, como que eu sou pago, né? Muitas pessoas que ainda não fizeram o seu primeiro trabalho ficam com aquela dúvida. Como que eu recebo por esse trabalho? Quanto sim. eu recebo? Como que é pago? Como que é feito isso? Então, se você puder compartilhar um pouco aí da sua jornada, depois eu Aham. vou adicionando algumas experiências minhas também. Tá bem. O meu primeiro cliente, assim, como eu já falei numa outra live, assim, mas para as pessoas que de repente não assistiram, o meu primeiro cliente era uma empresa de software americana que tinha recém-chegado ao Brasil e eles iam traduzir um software ERP, que é aquele software de gestão empresarial, relacionamento com o cliente, RH. Então, o software tinha vários módulos. E eles Uhum. queriam gente para traduzir. Eles queriam que as pessoas ficassem na empresa, embora assim eu estivesse prestando serviço, não fosse funcionária. Eu nunca tinha trabalhado na área, eu fui lá assim com a cara e a coragem fazer um teste. Aí eu cheguei lá, a menina perguntou: "Você conhece Trados?" Aí eu fiquei assim, eu falei: "Olha, não conheço Trados, nunca mexi, não sei o que que é." Ela falou: "Bom, tudo bem." Aí ela me sentou num computador, abriu a ferramenta, me mostrou como passar de linha e falou: "Olha, então faz esse teste aqui para mim." Era uma tradução da área de finanças e nada muito complicado. Na verdade, o que eles queriam avaliar era a minha compreensão da língua inglesa e o meu português, né? Se eu tinha um bom português. E aí eu passei no teste, ela me chamou, perguntou quantas horas por dia eu podia ficar lá dentro traduzindo, e foi o meu primeiro trabalho. Né? No caso, esse cliente pagava por hora. Quantas horas eu ficasse lá, eu tinha uma produção média do tradutor, né? O tradutor Aham. traduz em média 1.000 palavras por hora, né? E foi muito interessante porque eu ganhei experiência, né? Sim. E desculpa. E então, assim, depois desse cliente, eu comecei a conseguir outros e também entrei em contato com pessoas da área, né? Pessoas que Aham. tinham muito mais experiência do que eu, e essas pessoas foram me ensinando. Eu não sabia sobre as agências, eu não sabia nem que o tradutor trabalhava com uma agência. Então, eu comecei a aprender essas coisas em contato com outras pessoas. Então, para mim, foi bastante enriquecedor. Eu trabalhei nesse projeto quase 3 anos, mas aí eu também já comecei a arrumar outros clientes. Então, na área funciona assim: o tradutor é pago por palavra. Então, por exemplo, um job de 5.000 palavras, né? Vou colocar 1.000 palavras. Sim. O cliente vai te falar quantas palavras você tem que traduzir, porque às vezes a memória de tradução já te traz alguma coisa pronta. Mas digamos que essas 1.000 palavras você tenha que traduzir tudo, não tem nada pronto. Então, você faz a sua tradução. Se você está trabalhando com um cliente no exterior, né, na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, que é muito comum nessa área, eu trabalho com um cliente só no Brasil, os outros são todos na Europa, Estados Unidos, tem China, Israel também. Então, assim, eles geralmente te pagam em dólar ou em euro. Então, por exemplo, digamos que esse cliente pague uma média de 0,05 euro por palavra. Então, para fazer essa tradução de 1.000 palavras, digamos assim, que eu leve 2 horas, 2 horas e meia. Quando é uma área que eu conheço bastante, eu faço até mais rápido. Mas para fazer as É, 1.000 palavras, você ganha 50 euros, só né? para Aí o pagamento.
Só para traduzir para o pessoal, o 0,05 de euro é 5 centavos de euro por palavra. Então, normalmente o Isso, cálculo é, isso. na maioria dos casos, é por palavra. Às vezes revisão é por hora, né? Mas Revisão é. os jobs são calculados aí por palavra e como a maioria dos clientes estão no estrangeiro, a gente, né, é 5 centavos de dólar, 6 centavos de dólar, ou mais. Tá? A gente tá estamos sendo bem modestos aqui com relação às Sim, tarifas, sim, né? Isso daí que a gente fala sim. assim, o mínimo aceitável para um tradutor que entregue um trabalho legal, mas 0,05 é 5 centavos de euro por palavra, tá? E o cliente tem o cálculo das palavras ali do projeto também. Eles mandam, olha, tem tantas palavras para você fazer nesse projeto aqui, a gente vai pagar tanto, né? 5.000 palavras, por exemplo, pagando 6 centavos de euro por palavra, seriam algo em torno de 300 euros. 5.000 palavras um tradutor faz em 2 dias, então 300 euros, Às mil vezes, e quinhentos reais ali para um job assim, para dois né? dias. Só Isso. para o pessoal Sim, sim, identificar a não, ficou proporção. mais didático. Sim, então, e aí você também, quando você recebe essa proposta de trabalho, né, você também vê o prazo que o cliente precisa desse trabalho, né? Então, você calcula ali com essa média de mais ou menos quantas palavras você consegue traduzir por hora, e aí você já vê se o prazo está bom, se você tem disponibilidade para entregar aquele trabalho, né? Depois que você entrega o trabalho, geralmente o cliente te manda uma ordem de compra, que em inglês é chamada de PO, P-O, né? Que é de Purchase Order. E aí o cliente te manda essa ordem de compra, às vezes ele já te manda no início do trabalho. Tem um cliente que a hora que você fecha com eles já te mandam a ordem de compra. E aí, alguns clientes pagam em um mês, e assim, há algumas exceções, alguns clientes que pagam em até 2 meses, né? Mas isso não é muito comum. Geralmente eles levam um mês para te pagar, né? Você faz o trabalho e aí daí um mês você recebe. Você pode. Antigamente se fazia muita invoice, né? Você tinha que criar lá uma espécie de fatura, vai, que no exterior não tem nota fiscal. Então você escreve lá numa planilha de Excel o trabalho que você fez, coloca o número da ordem de compra, os totais e manda para o cliente. Mas hoje está tão automatizado, eu tenho um cliente que já me manda no aplicativo do celular, eu já recebo lá, já vejo o tamanho do job, quanto eles vão me pagar, as datas de entrega, confiro tudo. Se eu clicar aceito, ele vai para a minha lista de jobs, né, que eu É, tudo, aceitei, e tudo tudo automático. automatizado, né? Eu lembro Isso. E que, aí, quando eu termino, não, nem fala com a pessoa. eu lembro que muitos anos atrás eu fazia na mão essas invoices, listando cada PO ali dos É, projetos, os valores, a soma e isso. como deveria ser pago, né? Agora hoje a maioria coloca essa plataforma online e você só dá um aceite ali no projeto, já tem tudo Isso, configurado, você faz o projeto, entrega na plataforma e recebe no dia isso. combinado, né? Isso, aí esse cliente, eles já têm um dia do mês que eles pagam. Então, por exemplo, tudo que eu fizer no mês de junho vai ser pago até o dia 20 de julho. Então, quando eu aceito o job, aí eu entro no meu computador, né? Aceitei no celular. Estou lá na rua passeando com o cachorro, apita, eu olho, tá pronto, aceitei, o prazo tá bom. Aí eu venho no meu computador, acesso a plataforma deles, baixo os arquivos, traduzo, subo na plataforma. Assim que eu subo na plataforma, no aplicativo já muda. Ele muda para trabalho concluído e vai para a minha lista do que eu tenho para receber no mês. Não preciso fazer absolutamente nada. Fechou o mês, eles já fecham aquilo também, eu já sei lá o total que vai vir para minha conta depois. Muito prático, eu faço muitos jobs assim que eu não falo com ninguém. Às vezes, um e-mail, né? Porque você tem alguma dúvida, alguma coisa, você quer falar com o gerente de projeto, mas é raro. Sabe que em 2011 a gente estava trabalhando naquele projeto da Porsche, né? No caso, o projeto da Porsche era um projeto que a gente fazia com a agência no Brasil, a gente era pago em real, né? Não.
E o que compensava eram os altos volumes, né? Tinham praticamente milhões de palavras para serem traduzidas por ano. É um projeto assim enorme que estava sempre em andamento, sempre sendo atualizado. E ainda naquela ocasião a gente mandava as faturas, né? No caso, quando você trabalha para uma agência no Brasil, você manda a nota fiscal, né? Sim. Uma empresa CNPJ só paga para outro CNPJ. Mas no caso, quando a gente faz, na maioria dos casos, a gente lida com agências de tradução estrangeiras, não precisa. Então é muito comum o tradutor atuar como pessoa física e receber através dessas invoices aí automatizadas. Mas na época a gente enviava invoice, eu fazia muito invoice. E no final de 2012 que eu comecei a ver, eu vi isso pela primeira vez com um cliente na Alemanha, na cidade de Colônia, essa plataforma, é uma plataforma nova, né? E eles, os pedidos de trabalho, eles postavam lá, chegava o pedido para todos os tradutores. Aquele que entrava lá e aceitava, fechava o trabalho. Então era muito comum eu fechar o projeto sem responder e-mail nenhum. Eu só acessava o e-mail deles, via o nome, a descrição do projeto, entrava no site, na plataforma e dava um aceitar. E ali o trabalho estava fechado. Então, às vezes eu estava fora de casa e fechava um projeto para começar a fazer depois que, né, claro, você tem que ver o volume de palavras, o valor pago, Sim, a data de data de entrega. entrega. E eu Sim, lembro que sim. teve, numa dessas ocasiões, eu entrei e falei, nossa, quanto e-mail aqui, né? Deixa eu ver o que é isso daqui. Tinha lá um projetinho de, quanto que era na época? Acho que 2, 3 mil euros. E eu fui lá, não, vou dar um aceitar aqui. E eu levei acho que uma semana, 10 dias para fazer esse projeto. E foi, assim, totalmente automatizado. Para ser bem sincero, isso lá em 2012, 2013. Na época, eu aceitei o projeto, entreguei o projeto, tudo de maneira automatizada na plataforma. Eu não cheguei a falar em nenhum momento com o gerente de projetos daquela agência, né? Normalmente ele, oi Rodrigo, tudo bem? Você pode fazer o projeto? Não. O sistema é tão automatizado que você aceita, entrega o arquivo, claro. Se não tiver nenhum problema com a tradução, o pagamento já vai ser aprovado e aí no dia, nesse caso específico, essa agência trabalha igual você falou, tudo que você fazia dentro de um mês, se a gente está em junho, por exemplo, todos os projetos que eu fazia em junho, eu recebia no dia 15 de julho. Mas esse tipo de coisa, assim, só para pontuar para a galera que está assistindo, varia de agência para agência. Tem agência Sim, varia. que vai te pagar 30, 40 dias depois que você faturar, enviar Entregou o invoice trabalho. ou entregar o trabalho. Isso. Um outro exemplo prático aqui, uma agência, um cliente meu na Polônia. Aqueles demoravam para pagar. Acho que era o mais demorado para pagar, mesmo assim eu fazia porque sempre estava entrando no trabalho. Depois da data de entrega do projeto, depois que eu enviasse a invoice, eles contavam acho que 45 dias úteis para fazer o pagamento. E o pagamento só era realizado se esses 45 dias caíssem, por exemplo, na primeira quinzena do mês, eles jogavam o pagamento para a segunda quinzena do mês. Ai, Então, nossa. teve caso que eu levei 60 dias para receber o projeto. Mas o ponto tem cliente que demora um pouco mais, tem cliente que demora menos. Em geral é Sim, 30 sim. dias. E nunca fiquei sem receber um projeto, né? Acho que é uma outra questão que muita gente traz quem garante que eu vou receber um projeto? Talvez você que esteja assistindo a gente agora aí, né? Imagina, se eu vou trabalhar com uma agência no exterior, no máximo eu vou ter ali um contrato de confidencialidade assinado, me propondo a não revelar o que eu estou traduzindo. O máximo que tem é isso, né? Você não tem uma relação trabalhista formal. E as pessoas ficam, será que eu vou receber esse trabalho? O que garante que eu vou receber? Meire, você já ficou sem receber algum projeto nesses 25 anos seu na área Não, de empresas no exterior? nunca.
Nunca, são empresas grandes, assim, eu nunca tive nenhum problema. O único problema que eu já tive foi, assim, algum erro interno. Uma vez eu trabalhei com uma agência e eles tiveram algum erro de processamento e aí mandaram, acho que para o tradutor errado. Mas, assim, foi só um erro administrativo, para dizer que eu nunca tive algum problema, foi esse. Mas aí eles solucionaram imediatamente, me pediram mais uns dias e me mandaram o pagamento, mas eu nunca tive nenhum problema, não. Eu já levei alguns atrasos em algumas raras ocasiões. Um deles, tive um problema de administrativo, assim, com uma agência na Argentina, mas eles estavam com um problema também porque eles não estavam conseguindo mandar dinheiro para fora do país. A Argentina tem os seus passa por um momento complicado, né? Já há muito tempo, um momento complicado. É verdade. E um outro caso foi de um cliente, acho que em Portugal, levei acho que uns 70 dias para receber, um trabalhinho pequeno, mas tirando esses dois casos, em 10 anos na área, Uhum. nunca fiquei sem receber nenhum projeto, né? E é legal falar sobre isso porque, o pessoal, como que eu recebo? Tem muita gente que questiona, é pago por lauda, né? Se você puder compartilhar um pouco da sua experiência, na área de tradução freelance, você já viu projetos de tradução? Eu nunca vi, mas você já viu algum projeto na área técnica, tradução freelancer, ser pago em lauda? Na minha experiência, Não, que eu a sa... minha não. até onde eu saiba, Sempre lauda palavras. é por palavra, né? Eu sempre vi revisão de editora ser feito por lauda, mas no caso da tradução É, freelance técnica, não. é É, por por palavra. palavra. E, Isso e tem mesmo. um outro detalhe é, que a gente tem palavras, nós utilizamos ferramentas, né? Inclusive na semana da tradução a gente vai falar um pouco sobre elas. As ferramentas, quando você traduz um texto grande, você tem o texto no match, que é aquele texto novo, né, que não tem tradução nenhuma, mas também tem as repetições parciais que Sim. vão sendo geradas. E o tradutor recebe por tudo isso. Então, quando você fala, poxa, tem um trabalho de 20 mil palavras aqui, mas dessas 20 mil palavras só tem 15 mil palavras novas, mas você vai receber pelas 20 mil palavras. Aquelas que forem repetições, o pagamento vai ser proporcional, um pouco menor, mas tem muito projeto Sim, sim. que o ganho, É. inclusive eu fiz acho que um vídeo aqui no Insta, para quem tiver curiosidade, tá escrito assim, como escalar os ganhos na área de tradução, tá no Insta e no YouTube. Que eu conto de um projeto que todo o ganho, o grosso do meu faturamento vinha de repetição, de frases 99% traduzidas. Eu praticamente arrumava um ponto na frase. E ali tinha É. 20 mil palavras por dia para olhar, eles pagavam acho que US$ 1 para olhar essas frases de repetição, né? Por palavra. Então, a gente fala, a tradução é paga por palavra, US$ 6 por palavra, que não tem tradução. Mas se você pega uma frase com 20 palavras, cujo único elemento que Todas você traduzidas. todas É. traduzidas, e às vezes você tem que trocar uma Sim, vírgula ou um ponto, né? Uma sim, frase sim. 99%, É. eles vão te pagar, por exemplo, só um exemplo, isso varia. No meu caso, era US$ 1 por palavra daquela frase. Então eu arrumava 20 É. mil palavras, eu passava o dia, às vezes, arrumando pontuação ali no texto e Uhum. fazia US$ 200 só na parte de repetição, que levava poucas horas, porque rendia muito. Rendia muito. Uhum. Chegava a ser 4 mil palavras por hora numa revisão daquela, porque eu só tinha que mexer no ponto. Eu só verificava algumas coisas. E eu já tinha um tempo no projeto e me sobrava tempo para traduzir as palavras do zero. Então, ah, existe esse aspecto, né, em projetos muito volumosos, que o tradutor ele vai ter aquele trabalho de traduzir palavras do absoluto zero, mas em arquivos ou projetos maiores, isso você também lida diariamente com isso aí, você ganha Sim. na repetição, né? Até se você É, é. tiver algum exemplo, algum caso para compartilhar nesse sentido, só para exemplificar para o pessoal. Assim, eu faço muita revisão, né, Rodrigo? Mas aí, no caso,
A revisão já vem tudo pronto, eu tenho que ler e ver se o texto está correto, a tradução está certa, se eu verifico concordância, os termos, né? Se o tradutor usou os termos aprovados pelo cliente, mas às vezes aparecem alguns trabalhos assim que tem um volume grande, mas aí você olha lá na contagem de palavras, você vê que está quase tudo pronto e tem muitos 99%. Então eu já sei assim que a minha produção diária vai ser grande, né? E que você paga aí, sei lá, lembro agora porque é proporcional, mas é isso que você falou, por volta de 0,01 centavo por palavra, né? Então, assim, é um trabalho bem interessante também, às vezes aparece, é comum. E, assim, na minha experiência, esses projetos que tinham muita repetição, pagando 1 centavo por palavras de repetição, eram os que mais pagavam, porque às vezes vinha um volume diário de 20 mil palavras, 99% traduzidas para arrumar um ponto, então ali tinha US$ 200 por dia. 4 horas de trabalho eu conseguia entregar. Lembrando que isso Sim. varia de projeto a projeto, tradutor para tradutor. E aí vinha um volume de palavras, 2.000 palavras sem tradução para você traduzir a 6 centavos de dólar. Tinha ali mais US$ 120. Então, teve em um projeto específico que eu chegava a fazer, pegava um projeto grande, com duração de 10 dias, onde você tirava US$ 300 por dia tranquilamente. É uma pena que, na ocasião desse projeto, o dólar estava, acho que, a R$ 2, R$ 1,90. Se tivesse deixado para descontar quando o dólar estava a 5,70, seria bom, né? Esse projeto foi um projeto muito grande na área de maquinária agrícola. Claro que existem muitos projetos assim em andamento, mas esse em especial tinha muito volume de repetição e era bem tranquilo de fazer, né? Você só mexia num ponto. Então, esse é um ponto que a gente vai discutir mais na semana da tradução, mas as pessoas não têm ideia, né? Muita gente acha que a tradução eu vou traduzir o quê? Um currículo? Eu vou traduzir um panfleto, né? De repente um manual pequenininho, até parece que existem manuais tão grandes assim, eu não vejo nenhum. Todos os manuais aqui dos eletrônicos meus são 3 páginas, 4 páginas ali em chinês, em inglês. Como que dá para ganhar dinheiro com isso? Mas é que é um universo desconhecido, né? No caso da maioria dos materiais que eu já fiz aqui, eu posso dizer que eu acho que 90% de tudo que você também deve ter traduzido, não foi para o grande público. Não é algo que vai para o grande público. Se você pegar pelo menos na parte de projetos automotivos que nós fizemos, todas aquelas milhões de palavras traduzidas se referiam a um manual de montagem de um veículo que ia para as montadoras. Então você tinha uma série de manuais para cada setor específico da montadora. Então, ninguém de fora de uma fábrica de montagem vai ter acesso a esse manual, né? Esse Eu não sei se trabalho... você lembra, Rodrigo, a gente traduziu também o software que faz diagnóstico no veículo. Você lembra disso? Lembro, Existe esqueci isso também. ele Eu não conecta... sei como é que pronuncia em alemão, mas acho que é PIVIS, eu não sei como o PIWIS. deve PIWIS, ser. em alemão, W tem som de V, mas chamaria PIWIS sem problema. É um sistema que só quem vai Sim, trabalhar na montagem, na manutenção, não vai ter isso. acesso. Outro Sim, exemplo, documentação de software. É um dos nichos que mais tem volume de tradução. sim. Dificilmente o usuário final vai baixar essa documentação. Isso fica com a empresa. É uma documentação de software, parte da própria documentação em si, né, que a empresa tem que manter sobre o software. Dos manuais de maquinária agrícola, todos eles eram manuais da montagem. Raros eram aqueles que iam para o usuário final. Então, é por isso que é comum as pessoas escutarem e falar, poxa, esses caras estão falando que ganham dinheiro traduzindo manuais, mas como é que dá para ganhar dinheiro traduzindo um manual, sei lá, de micro-ondas? Eu não vejo como ganhar dinheiro nisso, mas o fato é que você não vai traduzir manual de micro-ondas. Eu já fiz, por exemplo, um manual que vai para o usuário final de máquina de lavar louça. Fiz, mas assim,
foram assim projetos raros que apareceram. A maioria dos projetos que nós fizemos juntos e separadamente iam para não iam para o público final. Normalmente era para empresa, documentação, para linhas de montagem, documentação de software, documentação jurídica, tirando, claro, o caso da tradução literária de livros, que vai para o grande público, mas o fato existe um universo que as pessoas desconhecem. É verdade. Se você quiser um exemplo prático de um exemplo prático aqui para quem está na internet, navegando na internet, de uma empresa que traduz milhões de palavras por ano. Google, Amazon, Facebook, e tudo documentação interna, que vai para desenvolvedores. Site de produtos da Amazon. A Amazon tem também diversos departamentos, tem muita coisa. Tem até o Kindle, eu já fiz do Kindle. Então, assim, a gente nem imagina como é grande o universo. E aí você lembrou a Amazon, uma coisa que também tem bastante, Rodrigo, é marketing digital. Muita coisa de marketing digital, apresentações de marketing, para quem não gosta de um texto técnico, prefere uma outra coisa assim mais trabalhada, e a área de sustentabilidade, políticas internas das empresas, é um universo que só você entrando para entender melhor. Uma área que eu fiz muito volume também foi, isso também do alemão para o português, era os treinamentos que as empresas davam para os funcionários. Então, tinha ali uma série de documentação do treinamento, uma série de manuais que iam para os colaboradores que a gente traduzia. E que ninguém de fora daquele círculo ia ver. Né? Então, assim, é muito comum o pessoal ver, não, mas tá, eu já entendi como funciona o pagamento, é por palavra e tudo mais, mas eu vou traduzir manual, sei lá, vai ser, como isso daqui, deixa eu ver se tem. Não. Como isso daqui, ó. Aqui eu tenho um manual de um microfone. O tamanho dele, né? A pessoa fala, quando você fala, traduz manuais, a pessoa pensa, um manual de um microfone. Olha o tamanho disso. Será que dá para eu ganhar uma pizza traduzindo um manualzinho de 4 páginas desse tamanho? Mas o fato é que nenhum manual que um tradutor costuma fazer é algo desse tipo, que vai para o usuário final. Normalmente, no caso da minha lapela, do meu microfone, né? Até mostrar aqui uma lapelinha daquelas de gravação. Que tipo de material poderia vir para eu traduzir? A documentação dele. O manual que vai do fabricante, para a linha de montagem dele, por exemplo, né? E não o manual do usuário final. Tá? Então, até o site da empresa na internet. O site da empresa que vai vender aqui. Documentação interna da empresa, e não esse manual de 4 páginas pequenininho. Né? Então, assim, quando a gente fala tradução de manuais, a gente está falando de documentação de uma coisa vasta que dificilmente está na mão do usuário final. É um mundo... acho que é por isso que quando a gente faz a semana da tradução, muita gente fala, nossa, eu realmente não imaginava nada disso, não conhecia esse mundo, porque olhando assim a olho nu, você fala, eu não vejo nenhuma agência na rua, eu não vejo muitos manuais, como é que esses caras vivem? É porque não está tão à vista. Agências de tradução, existem milhares e milhares ao redor do mundo, mas elas não têm tudo escrito que é uma agência de tradução. Normalmente estão numa sala comercial, escondidas, né? A maioria no exterior. Então, para quem tem interesse, quer ver um pouco mais desse mercado por dentro, é imprescindível participar da semana da tradução. Lá a gente traz mais exemplos, tá? Mas eu acho legal falar sobre isso porque já vi muita gente falando, nossa, pessoalmente. Até a família. A família. A família, às vezes, pergunta, assim, mas eu não entendo, o que você faz? Não, para minha mãe, tipo, na época, né, quando eu comecei a traduzir, eu trabalho com tradução, traduzo manuais, né, tipo, acho que o pessoal pensava, esse cara, manual, cara, tipo, manual de micro-ondas com 3 páginas, você tá enrolando a gente aí para ficar jogando no computador, né? Eu nem discutia, às vezes, eu falava, deixa quieto. Não dá para explicar que eu estou traduzindo o manual de montagem de um cabeçote de um motor de um veículo importado que tem 50 mil palavras. Como é que eu vou explicar isso? Você mostra ali a ferramenta, a pessoa fala,
deixa quieto, né? Então, é uma área, assim, diferente, desconhecida, que as pessoas... Sim. E que não tem informação. Você não encontra muita coisa sobre isso na Uhum. internet. Não tem muita informação sobre a área em si, e menos ainda sobre os tipos de materiais que tem na área, né? Por quê? Na maioria dos casos, são materiais que não estão acessíveis ao público. São documentações internas, manuais para linha de montagem, políticas internas da empresa, material de marketing interno da empresa, sites, são Uhum. coisas que não são muito assim perceptíveis no dia a dia, né? Que nem o caso do Google, a maioria dos usuários abre o Google como uma ferramenta de pesquisa. Ah, digitou alguma coisa ali, o que tem para traduzir no Google? O botão pesquisar, a aba de Google imagem, Ads né? e marketing digital deles, Mas a parte de marketing digital, muita eu coisa. acho que o pessoal não imagina que só a guia de estilo do Google, que dita as regras ali das boas práticas de texto deles, tem 500 páginas. Só a guia de estilo. Né? E eu falo isso porque eu baixei ela na época, que posso estar enganado, pode ter diminuído, mas era Uhum. cerca de 400, 500 páginas a guia de estilo deles. E eles têm muita documentação de apoio nas sessões de ajuda para quem roda campanhas no Google, para desenvolvedores, coisa interna deles. Então são projetos que, desde que eu entrei no mundo da tradução lá em 2011, 2012, tem volume sendo traduzido para o Google, para o Facebook, entre outras empresas, né? E são coisas que não estão Sim, visíveis, sim. não estão visíveis para a É, gente, né? Eu acho legal compartilhar, trazer um pouco compartilhar sim. esse... Ah, e tem muita coisa aí também. Tem gente que se especializa em área médica, faz tradução da área médica, tem legendagem. Eu não faço legendas, mas eu faço revisão de legendas. Então, eu já recebo a coisa pronta e eu tenho que assistir. Se precisar, eu arrumo, mas eu já recebo pronto. Mas é outra área, tradução de games também, né? Outra área que também tem bastante coisa. Então, é uma área assim bastante ampla, né? O interessante é conhecer e também assim ver o que que você gosta de fazer, porque é impossível abraçar tudo, né? Tem outras coisas que eu Sim, gostaria de fazer, mas não há tempo, né? A gente acaba se especializando em algumas áreas, em algumas coisas, porque complicado, né? Você fazer tudo, não dá. sim. Mas é isso aí. E assim, para quem ficou interessado, gostou da live, não deixe de participar da Semana da Tradução, que vai ao ar agora, segunda-feira, deixa eu só confirmar, dia 6, né? Dia 6, 6, né? Dia 6 6. vai do dia 6 ao 12, tá? A gente vai mostrar para quem é esse mercado, como que ele funciona, dar uma visão legal para vocês sobre isso, porque tem gente que fala, nossa, para muita gente tem muita gente que tem potencial para atuar na área e não imagina, não tem nem ideia de que isso existe, né? Então, por isso a gente está trazendo essas informações, tá? Mas legal, Meire, acho que por hoje a gente podemos encerrar por aqui, tá? Sim, Agradeço a sim. todos que ficaram com a gente até o final da live. Depois eu vou disponibilizar a gravação no feed. Lembrando que hoje, é, é, hoje, algumas horas atrás, tem uma publicação escrito Desafio de Tradução, onde a gente coloca lá para vocês darem a sugestão de tradução para uma frase em inglês e depois a gente coloca a tradução Tá. nossa. Não deixem de ir lá na publicação, aqui no feed do Insta, se você estiver no Insta, se você estiver no YouTube, vá lá no Insta, canal do tradutor, procure pelo último desafio de tradução. Tá com a minha foto, inclusive, uma frase em inglês, coloquem lá a sugestão de tradução para a frase, tá? Porque só a prática leva aí, transforma uma pessoa de um mero conhecedor das Sim, línguas em tradutor, um tá? tradutor. É. Bom, Tá bom, pessoal, Rodrigo. vou encerrando por hoje aqui. Obrigada. Meire, obrigado Obrigada. pelas informações aí, pelo conhecimento compartilhado. Não deixem de participar da semana de tradução, tá, pessoal? O link tá na bio e a gente se vê na próxima live. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Meire. Rodrigo. Boa noite a todos. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.